Antes da nossa meditação, nós sempre lembramos, igreja, nossos compromissos com a casa do Senhor, com o compromisso com a obra do Senhor, principalmente com as agendas da semana. E nessa semana temos mais programações a partir da quarta-feira com o estudo da Bíblia, que nós fazemos todas as quartas-feiras às 20 horas. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos quase terminando a Bíblia, né? Já estamos bem avançados no Novo Testamento. Então, será sempre uma oportunidade para você estudar a Bíblia, expandir melhor seus conhecimentos, poder interagir melhor com as questões da Bíblia. E no sábado nós temos aí duas programações. À tarde, às 16 horas, a nossa SAF estará realizando o culto de aniversário, primeiro aniversário do meu neto, né, do Benício, do Bento. O povo anda me confundindo com nomes das crianças parecidos um com o outro. Bento Joaquim. Então, o primeiro aninho dele será lá na nossa casa e nós convidamos a igreja para estar conosco às 16 horas. Esse dia nós temos reunião do presbitério, mas vamos dar um perdido lá no presbitério às umas 15:45, e correndo lá, né, pastor? Do Pablo, sei lá, né, pelas portas do fundo para ninguém perceber. Aqui pertinho, a reunião do presbitério vai ser na primeira igreja de Ferraz, então dá para vir correndo. Então, às 16 horas, a igreja está convidada a estar conosco lá, celebração, primeiro aniversário do Bento Joaquim da Costa de Souza. E também nesse dia, a UMP terá uma programação, é isso, né? À noite, na casa do Joel Jônio. Então, assim que sair lá de casa, já podem ir para a casa do Jônio. O MP já está de prontidão para o MP no lar. Depois se informe melhor com eles com relação ao endereço, como chegar lá. Então, nesta semana, essas são as nossas programações. E eu lembro aos nossos oficiais, nós vamos separar pelo menos um dia por mês para estarmos orando antes da escola dominical. Adquirir esse hábito. Então, no dia 20, domingo, às 8:30, os oficiais estarão aqui reunidos, orando, intercedendo uns pelos outros, pela família, pela igreja, e nós vamos fazer uma agenda para que sejamos, além dos nossos cultos de oração, que já temos tradicionalmente aos sábados, os oficiais estarão reunidos uma vez por mês, uma hora antes da escola dominical aqui na igreja. A gente, irmãos, precisa mesmo ter este comprometimento de separar tempo para a oração. Nós fomos perceber que estamos com dificuldade de reunir. Estamos permitindo que as demandas da nossa vida familiar, da nossa vida profissional, da nossa vida secular, solapem os nossos tempos de comunhão. E nós estamos com dificuldade para reunir. Isso é muito grave. Então, nós precisamos parar, brecar aquilo que está roubando o tempo de Deus na nossa vida. Então, os oficiais vão dar esse exemplo. Nós vamos começar por nós, separar esse tempo para estarmos juntos. Ainda que não tenhamos assunto nenhum para conversar. Nós vamos estar olhando para a cara do outro, orando um pelo outro, ouvindo uns aos outros. Então, seria bom que as sociedades também façam isso de forma espontânea. Que as irmãs também, quem sabe as esposas dos oficiais também façam isso, né? No momento que eles estarão reunidos, para que vocês não venham a pé depois sozinhas, né, às 9:30, na escola dominical, venham juntos, se reúnam também para estar orando, estar intercedendo, tomando parte, né, da demanda das nossas vidas, da vida da nossa igreja. Então, isso é muito necessário. E a palavra de Deus disse que nós devemos fazer admoestações, principalmente quando vemos que o tempo se abrevia. E este é um tempo
que está se aproximando e é um tempo mau. E nós vencemos o tempo mau com a armadura de Deus. E uma das peças da armadura de Deus é a oração. Então vamos fazer isso. Os nossos oficiais aí já ficam convocados próximo domingo às 8h30 da manhã. Bom, não chegou aqui nenhum motivo de oração para nós, mas sabemos que hoje tem um garoto fazendo aniversário, né, João? Seu João Otávio. E qual é a sensação de estar fazendo 15 anos hoje? É isso? É 15 anos? Não, um pouquinho menos? Quantos? Ele quase convencia ela a falar que é 15. 12 anos. Muito bom. Então nós vamos, nesse instante, nos prepararmos para ouvir a palavra de Deus. Também está louvando a Deus pela vida do João Otávio, que faz uma dúzia de anos hoje. Bastante tempo, né, João? Oremos. Senhor bendito, obrigado mais uma vez por nos permitires estar na tua casa, na companhia dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por ter carregado os nossos fardos. Obrigado por nos ter feito vencer mais uma semana com todas as demandas e atividades que deparamos e saímos vitoriosos em todas elas, porque tu estiveste conosco. Agora, quando iniciamos uma nova semana, um novo dia, o dia especial, o dia do Senhor, em que separamos para te cultuar, em que separamos para celebrar a comunhão com os nossos irmãos, para meditar na tua palavra. Pedimos que teu Espírito Santo venha iluminar nossas mentes e corações, capacitar-nos, Senhor, a ouvir, refletir, a compreender e a obedecer a tua palavra. Senhor Deus, ao meditarmos nela, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, fale em cada coração conforme lhe aprouver. Pedimos também, Senhor, que tu cumpra o teu propósito na vida de todos os teus servos aqui nesta noite, daqueles que também à distância, porventura, estejam nos ouvindo. Eu agradeço pela vida do nosso irmão João Otávio, por mais um ano que o Senhor concede a ele. Que continues a abençoar o teu servo, Senhor. Que ele cresça em estatura e em graça diante dos homens e diante de ti, abençoando com ele toda a sua família. Eu te agradecemos pela vida dos nossos irmãos Luiz Carlos, a Edna, nossa irmã Judete, que nos alegra com a sua presença aqui nesta noite, ó Deus. Pedimos a tua bênção sobre a vida dele e toda a sua família. Assim também nós nos alegramos com todos aqueles que se dispõem a estar na tua casa para te cultuar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Nos alegramos, como disse, com a presença dos nossos irmãos, que são de casa, né? Luiz, a Edna, a dona Gildete. Que bom poder vê-los e vê-los bem. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Eu farei a leitura dos versos 14 a 29. Romanos 15, do verso 14 até o 29, assim diz. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo
Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não de Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo e atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que farei, e bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Amém. O apóstolo Paulo estava no final da sua terceira viagem missionária. E ele, por 3 anos, permaneceu na cidade de Corinto, ali hospedado na casa de Gaio, um cristão que ele mesmo havia batizado. Por volta do ano 57, já tinha passado finalzinho do inverno, já os primeiros meses do ano 57 depois de Cristo, ele se preparava para retornar a Jerusalém. Ele tinha a intenção de passar a festa do Pentecostes em Jerusalém. Sabemos que a distância ali, naquela época de navegação, era bastante precária e muitos dias, meses, ele havia de navegar até chegar em Jerusalém e ele tinha pressa. Por isso, é nessa viagem que ele passando, contornando a Ásia, ele para no porto de Mileto, próximo a Éfeso. Ele não entra em Éfeso para não se deter mais tempo com os irmãos, e ali faz aquele famoso discurso de Atos 20, fazendo um discurso aos presbíteros de Éfeso, porque ele não queria gastar muito tempo ali, já que ele queria chegar antes do Pentecostes em Jerusalém e levar uma oferta para os pobres que estavam passando necessidades ali na igreja de Jerusalém, os judeus convertidos que passavam por dificuldades. E quem fez esta oferta foram as igrejas da Acaia, que, notadamente, Corinto, Cencreia, eram as igrejas da Acaia, e as igrejas da Macedônia. Aqui em Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, fala que eram igrejas pobres, como Filipos, Nicópolis, Pérea e outras cidades ali que pertenciam à região da Macedônia. Essas igrejas levantaram, juntamente com as igrejas da Acaia, uma oferta, e Paulo se encarregou de fazer isso. E Paulo disse que isso seria uma forma de gratidão daqueles irmãos que não eram judeus, e levar um conforto material aos irmãos judeus cristãos. Porque, embora na medida que os gentios se beneficiam dos valores espirituais dos judeus, é lícito que eles também façam aos judeus participantes dos bens materiais deles também.
Na casa de Gaio havia um escravo, é como um secretário, um amanuense, aquele que era encarregado de escrever os documentos. E Paulo se vale deste rapaz chamado Tércio para escrever a carta de Romanos. No finalzinho da carta, o próprio Tércio manda uma recomendação para os crentes de Roma. A igreja de Roma não foi uma igreja fundada pelos apóstolos. A igreja de Roma, ela se organiza, cremos, a partir daqueles irmãos que estiveram no dia de Pentecostes em Jerusalém, por ocasião da descida do Espírito Santo, quando no discurso de Pedro, mais de 3.000 pessoas se convertem. E ali há romanos entre eles. E acreditam-se que aqueles romanos, convertidos no dia de Pentecostes, eles vão para Roma e lá organizam uma grande igreja, uma importante igreja na cidade, na capital do Império Romano. Então ali, aquela igreja era constituída de judeus convertidos, mas em sua maioria de não-judeus, de romanos também, de gentios convertidos. E Paulo, então, tem o propósito de escrever esta carta para preparar aqueles irmãos sobre uma visita que ele tensionava fazer para aqueles. Conhecer a cidade de Roma, uma vez que ele era um cidadão romano e não conhecia a capital do império. Então, Paulo tinha esse desejo. Ele esperava passar por lá e conseguir apoio daqueles irmãos para ser encaminhado até a Espanha para pregar o evangelho também ali, naquela região que era tida como os confins da terra daquele tempo. Era o extremo do Império Romano, a última fronteira do Império Romano ali na Península Ibérica. Então, o propósito de Paulo era levar o evangelho para a Espanha. Ele não desejava deter-se em Roma, apenas conhecer os irmãos, desfrutar da companhia dos irmãos e ter um aporte financeiro para a sua viagem missionária à Espanha. Então ele escreve essa carta preparando a igreja para este propósito. Ele tem o cuidado de esclarecer, não iria se intrometer nas questões internas da igreja, não iria se intrometer na administração, nas coisas, nos assuntos internos da igreja de Roma. E ele deixa claro, ele não iria plantar sobre fundamento alheio, ele não iria se apossar de trabalho dos outros, mas ele queria conhecer aqueles irmãos e ter o apoio, a parceria daqueles irmãos na plantação de igrejas na Espanha, na província da Espanha. Dessa feita, então, Paulo concentra agora, em toda a epístola, ele concentra sobre o assunto principal da sua carta, que é a justificação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele diz, olha, falando para uma igreja que era composta de judeus e de gentios, ele diz, olha, nenhum de vocês tem vantagem sobre o outro. Deus encerrou todos vocês debaixo do pecado, todos vocês merecem a morte, mas também Deus liberou a graça salvadora para todos vocês, e o dom gratuito de Deus é vida eterna para todos vocês, não importa se é judeu, se é grego, se é romano, todos, assim como foram encerrados no pecado, também estão debaixo da graça e serão salvos pela graça. Então, nessa passagem que nós lemos agora, no capítulo 15, Paulo expõe as suas preocupações, com relação à região onde ele já tinha evangelizado, a Ásia, ali parte da Europa, a Macedônia, a Caia, a Grécia, a parte sul da Ásia, lá na Galácia, também parte do Oriente Médio, onde ele havia trabalhado. Ele expõe as suas preocupações, mas também os seus propósitos, suas intenções, o que está no coração do apóstolo. E isso, meus irmãos, eu chamo de o ideal da vida de um cristão. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O ideal da vida de um cristão. Em primeiro lugar, o ideal da vida de um cristão é levar aos pecadores a mensagem da salvação. O primeiro ideal da vida de um cristão é compartilhar a mensagem da salvação com os pecadores.
Olha o verso 16 e 19. Para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Então, o primeiro ideal da vida do cristão é compartilhar a mesma mensagem de salvação que ele já experimentou com aqueles que ainda não tiveram esse privilégio. O que é um ideal? O ideal é uma causa a qual você é chamado para participar. O ideal é um propósito que dá sentido à sua vida. Isto é um ideal. Alcançar o ideal, ele traz satisfação ao nosso coração, mas nem sempre traz conforto para o nosso corpo. Realizar o ideal pode trazer uma sensação de prazer, de alegria muito grande, mas nem sempre, na mesma medida, o nosso corpo experimenta isso. Às vezes, dores, feridas. O ideal de Paulo em cumprir a sua jornada o levou à morte, na cidade que ele desejava conhecer. Assim como o ideal de Lutero, como o ideal de Calvino, como o ideal de Sâmito, em doarem suas vidas em benefício da salvação de muitos, eles sequer conheciam. Às vezes nem tinham ouvido falar. Nenhum deles cumpriu, alcançou seu ideal, sem lágrimas, sem dor, sem perdas. Ideal que foi realizado, no nosso caso em particular, há 164 anos, com a vinda daquele moço, daquele jovem ainda solteiro, que deixou para trás tudo que era pessoal, para se dedicar e se entregar à causa de Cristo. Isto é um ideal de vida. O ideal do Evangelho é tão nobre que para alcançá-lo vale a pena correr riscos, vale a pena enfrentar a morte e entregar a própria vida. Embora isso não nos seja requerido, porque Cristo já fez. Cristo já entregou a sua vida por nós e pela vida daqueles que ainda serão alcançados. Mas isso não nos é requerido. Cristo já fez. O Evangelho da Graça, ele se estabeleceu em nosso país, não com conforto, mas também com sacrifício, às custas de vidas, sofrimentos também, perdas, de lutas, de enfrentamentos, de recuos. E uma vez, irmãos, que nós fomos alcançados por este Evangelho, automaticamente tomamos a incumbência de propagá-lo também, e passar à frente também. É por isso que o Evangelho não morreu com Simonton. O Evangelho não morreu com Paulo. O Evangelho não morreu com Lutero. Mas somos milhares, somos milhões. Porque o ideal de uma pessoa foi alcançado na vida de outras pessoas. E também fizeram deste o seu ideal, chegou até nós. E eu pergunto, qual é o seu ideal de vida hoje? O que dá sentido à sua vida hoje? Qual é a causa que você escolheu para lutar e defender? Nenhuma delas é mais nobre. Nenhuma delas te trará satisfação eterna, a não ser o ideal do Evangelho, como diz Paulo, o sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. O sagrado encargo não é uma brincadeira e não é leve, mas é sagrado, é prazeroso.
Irmãos, uma vez que nós fomos alcançados, então nós temos agora essa incumbência de levar libertação àqueles que ainda estão algemados ao diabo. Mas o que acontece? No afã de desfrutar da comunhão, do conforto de uma comunidade cristã, dentro de um templo, numa igreja, muitas vezes nos encontramos nos acotovelando uns aos outros, como num transporte público, no vagão de um trem. E as vidas lá fora vagueando nas trevas ainda, não alcançadas. Como passageiros espremidos, às vezes nos acotovelamos. E as pessoas vagueiam ainda nas trevas. A razão da alegria de Paulo era saber que ele não estava desperdiçando o seu tempo, mas fazendo algo grandioso para a glória de Deus. Fazendo algo grandioso para a vida de outras pessoas. Sua alegria não era desperdiçar tempo com questões banais da vida secular, mas construir algo duradouro, algo para a eternidade. Experimentar as ações do poder do Evangelho de Deus na salvação de vidas, na salvação de pecadores. Então, o primeiro ideal da vida de um cristão é compartilhar a salvação que lhe alcançou na vida de outras pessoas também. O segundo ideal, verso 19, a segunda parte do verso 19 e do verso 20, quando diz: de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. O segundo ideal da vida do cristão é concluir com excelência a missão que lhe é confiada. Concluir com excelência a missão que lhe é confiada. Não basta você ter uma missão, não basta você ter uma causa e não cuidar dela, não levá-la a bom termo, ou exercê-la de forma precária, ou com relaxo, ou com falta de zelo. Paulo já havia empreendido 3 viagens missionárias pelas regiões do Mediterrâneo, nos limites do Império Romano. Várias igrejas foram formadas durante o seu ministério, durante as suas viagens. Várias cidades foram evangelizadas, igrejas foram revisitadas, a fé dos irmãos fortalecidas. E isso ele deixa claro quando discursa para os presbíteros de Éfeso, lá no capítulo 20 de Atos, quando ele disse: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, mas de dia e de noite, com lágrimas, de casa em casa, eu fiz a minha vida valer a pena. Ele diz: eu não considerei a minha vida preciosa para mim mesmo, mas a preciosidade da minha vida foi desgastar-me anunciando o Evangelho da salvação entre vocês. Como servo de Deus, nós temos um ideal, e esse ideal gera incumbência. Desincumbir-se da nossa missão não é livrar-se de um peso, não é desfazer-se de um fardo, mas saborear a conquista de ter feito algo eterno, de ter feito algo duradouro, para a eternidade e não para o momento. Servir a Deus, irmãos, dentro e fora da igreja, é um privilégio que demanda de todos nós o melhor dos nossos esforços e da nossa dedicação. Isso sempre me faz lembrar daquele hino, se não me engano, 320, quando fala: um trabalho certo para ti, cristão. Demanda toda a sua devoção. E em servi-lo, que prazer. Só tu, ó crente, poderá fazer. Deus te deu esse privilégio. Deus te deu esse privilégio. E seu ideal de vida, de compartilhar a salvação com os outros, também o é de fazer com excelência aquilo que tiver a mão para fazer. Sua missão
segundo Paulo, estava cumprida. No versículo 23, ele disse que não havia mais nada para fazer naquela região. Olha que coisa boa. Veja comigo o verso 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando de viagem para a Espanha. Paulo já tinha empreendido 3 viagens missionárias e já tinha anunciado o evangelho na Macedônia, na Acaia, na Grécia, na Ásia, na Galácia, lá mesmo na Síria que ele começou. Aquelas regiões já haviam sido alcançadas. Ele já tinha concluído com excelência o ministério. Já tinha igreja que ele tinha passado pela 3ª vez. 2 anos e 6 meses em Éfeso ele pastoreou. 3 anos, aliás, em Éfeso 3 anos, né? Em Corinto também, cerca de 3 anos. Várias vezes ele foi e voltou pelo mesmo caminho, visitando os irmãos, visitando igrejas. Então agora ele tinha certeza que a sua jornada estava cumprida com excelência. A missão que lhe fora confiada no dia em que, lá em Atos 13, diz que o Espírito Santo falou: separa para mim, Paulo e Barnabé, para uma obra a que eu tenho chamado. Naquele dia ele incumbiu-se daquela obra. E agora ele diz: eu estou terminando a obra que me foi confiada e vou voltar para Jerusalém para levar um donativo para a igreja. E depois eu vou abrir novos campos. Estou indo para a Espanha. Queridos, Paulo considerava a sua missão já cumprida, não terminada. A obra que ele havia iniciado naquela região estava concluída. Ele estava indo para outras regiões. Intencionava ir para outras regiões. E eu pergunto, como está a obra de Deus hoje, que ele foi incumbida na sua vida? Como está o andamento dela? Está parada? Está andando satisfatoriamente? Já tem etapa concluída e você já está abrindo novos campos? O ideal de um cristão é também concluir com excelência a missão que lhe foi confiada. Para que um dia, como Paulo lá no 2 Timóteo, você possa dizer: combateu-se um bom combate, completou a carreira e que guardou a fé. Há muitos de nós que iniciaram a obra e pararam. Há outros que nem sequer iniciaram. Ainda estão pensando ou fazendo planos para começar e nunca sai do plano, nunca sai do papel. Mas aqueles que começaram com tanto empenho, mas permitiram que o desânimo, que as demandas seculares ocupassem tanto o seu tempo, que a obra do Senhor ficou parada, estagnada, em ruína. E há também aqueles que fizeram a obra na correria, com tanto relaxo, com tanta pressa para se livrar logo dela, e hoje ele tem vergonha de dizer que foi ele que fez. Amados, há tantos outros que querem fazer obras para prestar conta em relatórios, e quer fazer as coisas com correria para somar números num relatório e apresentar para alguém, para mandar para não sei quem. Não se preocupe com as propagandas da terra. E parafraseando o professor que eu tive, ele disse: não se empolgue com as reportagens desta terra. Se preocupe com as manchetes lá do céu, o que está sendo escrito lá em cima sobre você. Isso é que interessa a sua vida. Nada pode lhe dar mais prazer do que fazer a obra do Senhor com excelência. Esse mesmo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, ele vai dizer que nós devemos ser sempre firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o seu esforço nunca será em vão. Sua obra nunca será em vão. Então, o primeiro ideal de um cristão é compartilhar a salvação com os pecadores que ainda não conhecem a Cristo.
Não ficar falando para quem já é crente. Tem pessoas que gostam de desfilar os seus rosários de sabedoria para aqueles que não precisam ouvir. Tem pessoas que estão chovendo no molhado. E há muitos desertos. Há muitas terras áridas, precisando ser irrigadas com o conhecimento de Deus. Então, faça com excelência a missão que lhe foi confiada. Não faça para prestar relatório. Não faça para aparecer ou para ganhar uma plaquinha com o seu nome. Faça para ter o prazer de estar construindo algo eterno. Terceira e última ideal de um cristão é desbravar campos sem se descuidar dos campos já alcançados. Desbravar novos campos sem se descuidar dos campos já alcançados. Versos 23 e 24. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Verso 28, tendo, pois, concluído isto e havendo-lhe consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Quantos anos Paulo tinha nessa época? Talvez já mais de meio século de vida. Ele que havia renunciado muitas coisas, o prazer da família, a civilização e tantos privilégios que ele tinha, agora já com tantos anos de trabalho, e mesmo sabendo que já havia concluído tarefas importantes, que já haviam feito marcas importantes na vida de muitas pessoas, que já havia construído monumentos para a eternidade, ele ainda não está satisfeito. Como em outra passagem ele vai dizer, se eu prego o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa esta responsabilidade, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então ele não estava ainda satisfeito com o que havia realizado e tensionava abrir novas fronteiras, novos campos, para que outras vidas fossem alcançadas. Repito, não com o intuito de fazer relatórios, não com o intuito de colecionar números, mas de construir algo eterno, de fazer marcas na vida das pessoas, de marcá-las com as marcas de Cristo, através do Evangelho de Deus, como ele diz, do sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Desbravar novos campos, sem nunca descuidar dos campos alcançados. Às vezes nós nos acomodamos em cima de coisas que fizemos e achamos que aquilo já basta. E aí ficamos acomodados e acariciando aquilo até ser algo ultrapassado. Ficamos vivendo de passado. Não construímos o presente. E não temos nada para nos alegrar no futuro. Paulo tinha consciência de que sua missão ali já estava completada, podia ficar ali desfrutando da companhia dos irmãos por muito tempo, como Pedro desejou, estar no monte com Cristo, com Elias e Moisés, mais Tiago e João, desfrutando da glória de Deus, enquanto as pessoas ainda sofriam e padeciam nas garras do diabo. Mas o dever de despenseiro de Deus falou muito mais alto ao coração de Paulo, e imediatamente ele se dispõe a abrir novos campos, a desbravar novas fronteiras. Quando Paulo decidiu ir a Roma, a sua pretensão não era pregar o evangelho ali, como ele diz ele, não vou edificar sobre fundamento alheio. Não precisava mais pregar o evangelho em Roma. Já havia uma igreja fazendo isso. Ele não tinha a intenção de fazer turismo em Roma. Ele não estava ali para fazer uma selfie com os irmãos. Ele não estava ali para candidatar-se ao pastoreio daquela importante igreja na capital do império. Seu desejo era conhecer os irmãos de Roma e dar-lhes o
privilégio de serem seus parceiros na evangelização da Espanha. Dar-lhes o privilégio de partilhar da missão, do seu ideal, de fazer o evangelho conhecido aos habitantes da província da Espanha naquela época. Pregar àquele país que ainda não havia sido alcançado pelo evangelho. Aquele era, sem dúvida, um campo pronto para a colheita. Aquele era, sem dúvida, um terreno já preparado para receber os alicerces do evangelho da salvação. Há ainda hoje muitos campos esperando a semente. Há ainda hoje muitas cavas abertas esperando o lançamento dos alicerces para a construção da Igreja de Cristo. E, infelizmente, com tantos campos abertos, com tantos campos prontos para colheitas, há ainda aqueles que insistem em pregar o Evangelho sob fundamentos alheios. Aqueles que ainda querem o conforto da comunidade, o conforto da congregação. O nosso tempo aqui não é tempo de descanso, não é tempo de conforto. É tempo de trabalho árduo. Porque a seara está branca para a colheita, trabalhadores ainda continuam sendo poucos. Para comer e se alimentar da seara ainda tem bastante, mas para trabalhar na seara ainda são poucos os ceifeiros. Infelizmente, há tantos campos e as pessoas ainda preocupadas em discutir teorias, em tentar pregar para quem não precisa mais ouvir, a convencer quem não quer mais ser convencido, fazendo do solo dos templos o lugar mais evangelizado do mundo, enquanto o outro lado da rua ainda é uma selva. Ainda há pessoas tropeçando nas trevas. Evangelizar, meus queridos, é o mais nobre ideal da vida de um cristão. O sagrado encargo de anunciar o Evangelho a quem ainda não teve notícia dele, como Paulo descreve no versos 16 e 20. Mas enquanto se preparava para novos desafios, Paulo não descuidou das igrejas que ele tinha pastoreado. Paulo não deixou o problema com os outros e agora disse: vou para novos ares, vou experimentar novos ares, vou desbravar novas fronteiras e daqui para frente, daqui para trás o problema de vocês. Antes de partir para a Espanha, antes de abraçar um novo desafio, ele diz: eu tenho que voltar em Jerusalém, porque os pobres estão passando necessidade na igreja de Jerusalém, vou levar uma coleta para eles. Paulo passou anos arrecadando uma grande coleta com as igrejas da Macedônia e da Acaia para levar aos pobres entre os santos de Jerusalém, como ele mesmo disse. Queridos, nós só temos autoridade e legitimidade para socorrer os de fora quando nós cuidamos bem dos da nossa casa. Não queiramos fazer lá fora o que ainda não fizemos em casa. Cuidemos bem dos nossos. Não nos acomodemos com o conforto que já temos. Porque lá fora o inimigo ainda traga vidas. O inimigo ainda escraviza vidas. Há fronteiras para serem desbravadas, há campos para serem abertos, há colheitas para serem feitas, há alicerces para serem lançados. Paulo não se satisfez com o que havia feito e se candidata para novos desafios. Por isso, antes de partir para a Espanha, ele se dispõe a socorrer os seus irmãos em Jerusalém. Porque não adianta abrir novos campos e, uma vez conquistados, deixá-los abandonados. É preciso cuidá-los e deixar bem. Cuidar das 99, sem esquecer da uma que está desgarrada. Deixá-las as 99 seguras e ir à busca daquela que ainda não foi alcançada. Sabemos que essa jornada
na vida de Paulo, posteriormente, não terminou como ele queria. 3 anos depois, ele foi para Roma, mas foi preso. Ele foi deportado como prisioneiro. E ele foi preso no dia que ele foi entregar a oferta no templo. Essa oferta que ele arrecadou na Macedônia, na Acaia, finalmente chegou em Jerusalém. Mas quando ele chega em Jerusalém, eles fecham o templo e dizem: socorro, este homem está contaminando o lugar sagrado, trazendo os gentios para dentro do templo. Paulo escapou de ser morto, graças ao comandante Lísias, que se apresentou e o livrou da cadeia. E levou preso para Cesareia, onde ficou 2 anos, e depois ele vai para Roma, mas não vai fazer turismo. Não sabemos se ele foi à Espanha. Mas mesmo na prisão, ele evangelizou tanto quanto solto. Ele diz: as minhas algemas se tornaram conhecidas, até da guarda pretoriana. E as pessoas lá fora ousam com desassombro a pregar o evangelho, porque sabe que eu estou preso e encarregado da defesa do mesmo. A jornada de Paulo não termina como ele queria. Ele realiza o seu desejo de conhecer Roma, não da forma como imaginou, mas segundo o propósito de Deus. Eu concluo, irmão, dizendo que lá em Timóteo, 2ª carta de Timóteo, capítulo 2, verso 4, Paulo nos compara a um soldado recrutado para o exército. E assim como nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios deste mundo, Paulo diz também: nosso objetivo é satisfazer a vontade daquele que nos alistou para os exércitos celestes. Não se envolver com as banalidades desta vida secular. Então faça do seu ideal de vida algo que seja lembrado, que seja desfrutado na eternidade. Trabalhe para fazer marcas eternas de salvação na vida das pessoas. Compartilhe com os miseráveis deste mundo as maravilhas do Evangelho da Graça que um dia você também recebeu. Não perca tempo com as banalidades desta vida. Não perca tempo tentando converter quem já está dentro da igreja. Não perca tempo discutindo opiniões. Se envolva com projetos eternos. Como diz Paulo, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho. Plante para a eternidade. Construam em campos novos. Não edifique fundamento alheio. Seja um construtor necessário. Seja um construtor fiel. Que um dia sua vida seja lembrada. Eu estava rememorando a vida de David Livingstone, que por 33 anos se dedicou a sua vida no interior da África. E a sua última anotação no seu diário, ele falava que o ministério foi um fracasso. Ele só havia convertido uma pessoa durante 33 anos. E o autor do livro fala assim: no dia seguinte ele morreu. Vítima de doenças, mesmo sendo médico, e tanto desgaste ali pelo interior da África. E o autor do livro diz: ele não sabia, mas o legado dele, posteriormente, o fim da escravidão se deu graças ao trabalho e ao empenho que ele fez junto ao governo britânico. A expansão do trabalho missionário nas fronteiras que ele abriu, até as suas descobertas geográficas, como o Lago Vitória, a nascente do Nilo. Todos esses legados ficaram depois da obra, depois da partida de David Livingstone. Se você tem o ideal, e o ideal principal da vida do cristão é compartilhar o Evangelho, é concluir com excelência a obra que lhe foi conferida, é não se contentar com o que está feito e abrir novos campos. Você pode um dia chegar
Também, como Simon um dia no seu diário disse, olha, acho que eu estou perdendo tempo aqui. Me sinto tão fraco, me sinto tão improdutivo. Queria fazer mais. Mas o importante é que você vai deixar marcas eternas. O importante é que você estará lançando monumentos para a eternidade. Não é para você. Então seja um construtor necessário. Os confins da terra ainda estão esperando você. E eu faço lembrar novamente a história de Horace Mann, uma pessoa extraordinária, que só conseguiu estudar na escola regular depois dos 20 anos de idade. Mas aos 52 anos se tornou um congressista dos Estados Unidos e depois diretor da faculdade de Antioch, no estado de Ohio. E a sua última mensagem para os estudantes formandos daquela universidade foi a seguinte: sinta vergonha de morrer enquanto não houverem conquistado alguma vitória para a humanidade. Sinta vergonha de morrer enquanto não houver conquistado uma vitória para a humanidade. Qual é o seu ideal de vida? Como está a missão do Senhor aí na sua vida? Parada? Está andando bem? Está concluída? Não acho que terminou. A obra que nunca termina. Plante para a eternidade. Não gaste tempo tentando edificar onde já foi edificado, em fundamento alheio. Abra novos campos. Preocupe em deixar marcas eternas na vida das pessoas, ainda que você não as veja. Mas isso não importa. Deus te abençoe.